Glória a Deus. Eu quero ler até esse versículo que a Angélica acabou de ler. Deuteronômio 10, 11, 10, versículo 20. O tema da palavra dessa noite é: de que lado você está? E que lado você quer ficar? De que lado você está e de que lado você quer ficar? Há um louvor, né? Do Carlinhos Félix. De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado você quer ficar? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Liberdade. Quantos são livres aqui na presença do Senhor? Amém? Diz assim que a Angélica acabou de ler: o Senhor, o teu Deus, temerás, e a Ele servirá, e a Ele. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, esse texto está falando do quê? De uma condição. E as pessoas acham que Deus não tem condição, as condições dele própria. As pessoas pensam que Deus não tem as condições, a maneira dele de chamar nós para servirmos a Ele. Então ali está falando três coisas que, Senhor, ao Senhor teu Deus temerás. Tem outro Deus para temer? E a Ele servirás. Tem outro Deus para servir? Responde para mim, igreja. Tem outro Deus para servir? Que bom. E somente a Ele te chegarás. Só a Ele, meu irmão, em nome de Jesus. E pelo teu nome, meu Deus. Versículo 21. Ele é o teu louvor. Ele é o teu louvor? O teu Deus é ou não? É a condição dele. Que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos... Meu irmão, levante sua mão e fala: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus. 22. Ou não tem mais? Tem. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Glória a Deus por isso, irmãos. Então essas são as condições de Deus. Essa é a condição que Deus pede para mim e você, para poder servir a Ele, para estar diante dEle. De qualquer jeito, não tem jeito, irmãos. Nós iremos causar problemas com Deus. A maior decadência que o homem fez, que Adão e Eva fez, a maior decadência, a maior anarquia que eles fizeram, o maior pecado que eles fizeram, maior anarquia que eles fizeram, a maior imoralidade que eles fizeram. Qual vocês acham que foi? Qual que vocês acham que foi? Qual vocês acham que foi? Querer conhecer o bem. Meu irmão, há interesse em você conhecer outro Deus?
Há interesse em você de conhecer outro Deus? E Adão e Eva tiveram interesse. E tem como o bem prevalecer, teve como o bem prevalecer dentro do jardim do Éden, que era a condição de Deus? Deus teve que expulsar. Deus teve que mandar embora, porque não tinha. Eles se interessaram em conhecer o bem e o mal. Meu irmão, duas coisas juntas não pode, como é que é a lei lá do ocupar o mesmo espaço. Bem e o mal não precisam estar juntos, ou você está no mal ou você está no bem. Ou você serve a Deus ou não serve a Deus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E que bem, meu irmão. E que bem poderia haver? E qual o bem poderia haver naquele lugar? Que bem poderia fazer a não ser a presença de Deus? Porque não era necessário o ser humano conhecer o bem e o mal. Não é necessário você conhecer o bem e o mal. Porque dentro do jardim havia princípios. E Deus é Deus de princípios. E essas são as formas que Deus faz para que nós possamos viver em aliança com Deus. Para que você possa, em nome de Jesus, deixar de acontecer as decadências, as anarquias e as imoralidades em sua vida. Quantos estão entendendo? Você realmente sabe que há somente um Deus? Por que você sabe que só há um Deus? Por que você sabe? Como que você sabe que há somente um Deus? Deus é Deus de princípios, meu irmão. A Bíblia diz que e no princípio foi criado o quê? Então Deus é Deus dos céus e da terra. Se você conhece Deus, o seu Deus é Deus dos céus e da terra. Então Ele governa todas as coisas. Nele está todo o controle. Nele está em todas as coisas. Amém, irmãos? Aleluia. Mas as pessoas hoje não entendem isso. Mesmo olhando essa passagem, mesmo falando nessa passagem, as pessoas não compreendem isso. E eu tenho lido Juízes, eu até falei com o Bruce, eu tenho lido Juízes e tenho ficado assustado. Por que que Deus levantou juízes? Homens que colocassem ponto final. Quantos são homens e mulheres que colocam ponto final em cada coisa errada, em cada coisa que aparece na tua vida, em nome de Jesus, irmão? Em nome de Jesus, você tem autoridade, em nome de Jesus. Deus levantou, só no capítulo de Juízes, Deus levantou 13 juízes. Meu irmão, mas por que essa quantidade de juízes? Porque o povo se interessavam. Vocês estão entendendo, irmãos? E eu te pergunto mais uma vez, de que lado que você está? E que lado você quer ficar? Em nome de Jesus. Deus deixou princípio para mim e para você, meu irmão. Deus deixou princípios para nós ser cumprido. E muitas vezes nós não aceitamos os princípios do Senhor. Muitas vezes nós não queremos os princípios do Senhor. Sabe por quê? Em Juízes chegou algo tão terrível, a decadência foi tão terrível, que chegou o momento onde o povo chegava, o momento quando eles se desviavam, eles abandonavam, quando chegava a decadência neles, eles clamavam ao Senhor. E eu te pergunto, qual é o bem que você entende?
Adão e Eva quiseram conhecer o bem e o mal. E que bem que eles conheciam maior do que a glória, a presença de Deus no jardim do Éden? Qual bem maior que seria mais que Deus, querido? Será que existe um bem maior do que Deus? Mas eles pensaram que tinham. O povo de Israel pensava que tinham. O povo achava que tinha algo maior. Eles queriam fazer o que eles bem. Quero fazer o que eu quero. Aí as coisas terríveis. A Bíblia fala que Deus fazia as coisas grandes e terríveis. E eu fiquei assustado, meu irmão. Deus deixou os princípios lá em Juízes, porque começou a virar anarquia, começou a virar... As pessoas já não se preocupavam mais. É como a psicologia hoje. Por isso, pessoas que fazem psicologia, é lógico que tem pessoas que estão aí no mundo, precisa de uma palavra de psicólogo, infelizmente, no mundo, porque a psicologia diz que não existe moral e nem imoral. E eu te pergunto, igreja, existe moral e imoral? Para você existe. Para você tem que existir, querido. Porque moral para advogados, para psicólogos, moral quer dizer que nós não podemos dar nenhuma sugestão daquilo que é moral do outro. E eu te pergunto, você não pode falar uma direção do bem que você sabe, do Deus que você conhece, do bem que Deus possa fazer na vida daquela pessoa. Você não pode falar como psicólogo. Sabe por quê? Porque é ética. Por isso que a pastora sempre diz, ela pode atender como psicóloga, mas também como pastora. São duas coisas totalmente diferentes, igreja. O psicólogo ele só vai te ouvir, mas ele não vai direcionar a tua vida. Ele não vai dar uma visão, ele não vai te dar uma direção para a sua vida, porque ele é proibido por causa da ética. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? E eu quero ler algo para vocês. Juízes, capítulo 17. Juízes 17. Está depois de Josué. Meu irmão, em nome de Jesus, não permita Deus passar para o outro lado. Deus pode passar para o outro lado e eu vou mostrar para você na Bíblia. Sabe para quê? Só para deixar você levantar, só para fazer com que você se coloque como juiz, para fazer você se levantar e se opor, ficar indignado por aquilo que você tem passado e vivido. Deus começou a deixar que os inimigos ficassem no meio do povo de Israel, sabe para quê, meu irmão? Eles esqueceram guerrear, eles esqueceram lutar. E Deus deixou os inimigos no meio do povo de Israel para que eles levantassem, porque na hora que eles necessitassem de alguma coisa, eles levantavam e clamavam a Deus. E Deus levantava alguém dentro do povo para ser juiz.
Ué, por que tinha momentos que eles eram juízes e conseguiam a vitória? Por que tinha momentos que eles se levantavam como juízes e conseguiam a vitória e conseguiam chamar a atenção de novo de Deus para eles? Meu irmão, eu comecei a ver isso aqui, porque o povo começou a querer viver de uma forma que eles queriam, do que eles entendiam. E hoje está a mesma coisa. O que aconteceu na Bíblia tem acontecido hoje de novo. Vamos ler? Juízes 17, versículo 1. As pessoas aqui em Juízes queriam viver com o bem e com o mal ao mesmo tempo. Não tem jeito, querido. Não tem jeito. Não tem como Deus ocupar um espaço que está preenchido. Não tem como. Vamos ler. Havia um homem da montanha de Efraim, guarda isso. Da montanha da onde? O homem ele era da onde? De Efraim, cujo nome era Mica. 2. O qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa lançaste maldição, e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está com quem? O homem roubou, irmão. Ele roubou a mãe. E a mãe lançou a maldição. E ele foi lá para acertar com a mãe. Meu irmão, e eu comecei a fazer, fiz uma pesquisa. Sabe de quanto valia esse dinheiro aí? Essas 1.100 ciclos de prata? Eu fiz a conta por cima. R$ 71.500. E eu te pergunto, é roubo ou não é? É roubo, Silvano? É roubo, Dani? E ele chegou e foi, não sei, né? Talvez ele foi devolver porque ele ouviu a mãe amaldiçoar quem tinha roubado ela. Então, se ele entendia da maldição, ele era quem, irmãos? Povo de Israel. O povo que, desde o capítulo 1 de Juízes, Deus veio levantando juízes, e o último dos juízes foi quem? Samuel. Chegou lá no último juízes de juízes, Samuel. Vamos ler, vocês vão ficar. Eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. E então lhe disse sua mãe: bendito, o que, irmãos? Bendito o que, irmãos? Essa mulher tinha como amaldiçoar o seu filho? Ué, mas é povo de Deus, irmãos. Vocês estão entendendo? Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né? Tem como? Meu irmão, a maior perda do ser humano no jardim do Éden foi conhecer o bem e o mal. Acabou com tudo. Bendito o Senhor seja meu filho. Oh, Xaramanaias 3. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao... Ai, 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 ai. Para meu filho fazer o quê? Ah, irmãos? Lê, pelo amor de Deus. Para o meu Senhor. Que Senhor? Que Senhor é o teu, irmãos?
para fazer uma imagem de escultura e uma de, meu irmão, fundição não acaba. Ferro fundido não acaba. Ela fez o melhor para não acabar. Vamos lá, vocês vão ver. De sorte que agora te tornarei a mulher falou que ia fazer, ia dar para o filho. Você daria uma imagem de escultura de fundição para o seu filho, irmãos? Mas eles queriam viver o bem e o mal ao mesmo tempo. Não tem como. Levante sua mão e fala, misericórdia. Versículo 4. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou do quê? 200 moedas. Sabe quanto que dá isso aí, irmão? Espera lá que eu vou falar o valor. Às vezes vocês ficam, eu estou assustado, eu vou dar 10%. Vai vendo. 200 moedas de prata. E as deu ao ourives, a um fabricante, ao qual fez dela uma imagem de escultura e uma de fundição, que ia ficar onde? Na casa do filho. Esse valor de 200 moedas de prata, quantas moedas de prata que Judas traiu Jesus mesmo? Quantas moedas, irmãos? É isso mesmo. 30. A mulher deu 200. Fala para o seu irmão, ela deu 200, irmão. Sabe o que é 200 moedas de prata, meu querido? 13 mil reais. Dos 71 mil que ela tinha, ela tirou 13 mil reais. Mais do que 10%. Para que fosse feita uma imagem, e essa imagem estava sendo confundida pelo Senhor. Vocês viram que o Senhor ali estava com letra maiúscula, então ela tinha entendimento, mas não queria fazer o certo. Por quê mesmo? Moral ou imoralidade? Quais os valores que as pessoas têm hoje? Hein, irmãos? Continuando, versículo 5. E teve este homem, Mica, uma casa de deuses. Ele encheu a casa dele. Que beleza. E fez um éfode. O que é éfode, irmãos? Éfode é a roupa do sacerdote que vai para a presença de Deus. Olha que confusão que esse homem estava, querido. E hoje está a mesma coisa. Confusão no arraial. Anarquia. Essa palavra tinha que pregar no domingo. E terafins, aí já misturou o éfode com terafins e consagrou quem mesmo? Um dos seus filhos, para que lhe fosse por misericórdia, meu irmão. E hoje, tem homens de Deus, homens que têm a capacidade de serem juízes, ainda hoje são direcionados pelos seus filhos. Aqui, o homem queria que alguém direcionasse ele. Então, eu vou pegar meu filho, vou fazer dele um sacerdote. Nossa, misericórdia. Você pode levantar sua mão, meu irmão, e falar, misericórdia, misericórdia. Quantos homens hoje querem fazer seus filhos como sacerdote, irmãos? Esse aqui era um, querendo fazer do filho um sacerdote, para resolver a vida do pai. Está amarrado.
É você, pai, que precisa resolver a vida do seu filho, não é o filho resolver a vida do pai. Mas eles perderam moral e moralidade. Estava tudo maravilhoso para eles. Estava tudo maravilhoso. E como vai estar maravilhoso se Deus começa a passar para o outro? Vocês vão ver. 6. Naqueles dias, não havia quem? Levante sua mão e fala, misericórdia. Será que nós não somos melhores do que os inimigos, meu irmão? Porque a Bíblia fala aqui, aqui em Juízes mesmo, que os juízes, eles eram os melhores guerreiros. Deus teve que deixar eles lá no meio do povo para sacudir eles. Para eles entenderem que Deus é Deus, Deus é Deus. E eles não tinham essa compreensão. Por que mesmo que precisava de um rei? Cada um fazia o que parecia bem ou melhor. Cada um fazia o que achava que era bom, querido. Sabe por quê? Perdeu o quê? A direção. Começaram a vaguear. Começaram a andar para lá e para cá e para cá e não achavam nada. Pareciam. Meu irmão, em nome de Jesus, qual o bem que você acha maior do que Deus? Qual o bem que a pessoa procura maior do que Deus? Qual o bem maior que possa existir do que Deus? Será que você tem um bem maior do que Deus, querido? Meu irmão, misericórdia. O Deus que nós temos criou os céus e a terra. Mas é nós que deixamos nosso posicionamento de juízes. Aqueles que traz um ponto final. Sabe por que você vive assim, desse jeito? Moado, desanimado, só reclamando da vida. Hoje mesmo veio um rapaz aqui, está difícil. Eu falei, meu irmão, querido, não está difícil não. Se você trabalhar... Foi ou não foi, Silvio? Se você trabalhar, meu amigo, não é difícil. Vocês estão entendendo, irmãos? O povo hoje, qualquer coisinha, está difícil. Versículo 6. 6 não. Isso aí é uma história desse Mica. Versículo 7, já é outra história. Do mesmo Mica com outro. E havia um moço de Belém de Judá. Da onde que ele era, meus irmãos? Da onde que esse moço era, querido? Quem que nasceu em Belém de Judá? Quem que nasceu? Jesus nasceu em Belém. E havia um moço da tribo de Judá, e que era o quê? Meu irmão, levante sua mão e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. O cara era levita, o cara servia a Deus. 8. E esse homem partiu da cidade de Belém, ele saiu daquele lugar, começou a andar. Eu vou sair lá de Judá, porque lá não está bom. Eu vou sair, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus. Olha o que ele começou a fazer. Para peregrinar aonde quer que achasse conveniente.
Pessoas estão procurando conveniência, não estão procurando a Deus, querido. Porque quando ela começa a buscar a Deus, ela encontra, sim ou não? Buscar-me-eis e me achareis. Sabe por que vagueiam para igreja em igreja, para cima e para baixo, e não firma, e não tem aliança e nada? Estão vagueando. Ah, não, estou procurando avivamento, está amarrado, o avivamento está dentro. Eu quero avivamento. Avivamento está dentro, meu irmão. Fala para o seu irmão, avivamento está dentro, meu irmão. Está dentro de você, querido, pronto para ter mudança, para ver o Senhor. Onde que se achasse, chegando ele, pois, à montanha, então ele está procurando qualquer benefício. E infelizmente, homens de Deus hoje estão procurando qualquer benefício. Levante sua mão e fala, está amarrado em nome de Jesus. É um benefício maior do que Deus na sua vida, irmãos? Chegando ele à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu... Que caminho que ele estava seguindo? O dele. O bem que ele achava que ele podia fazer. O bem que ele entendia que ele podia fazer para si mesmo. E achando que vai encontrar. Vai. 9. As pessoas hoje, sabem o que dizem hoje, meu irmão? Você precisa ser feliz hoje. Está amarrado. A felicidade é hoje. Não é hoje não, meu irmão. É para sempre. As pessoas acham que sendo feliz, porque eu alcancei alguma coisa, já está suficiente. 10. E então ele disse, Mica, fica comigo. Olha só. E ser por pai e sacerdote. Meu irmão, o tal do Mica está procurando alguém ainda pai. Você tem o seu pai na sua vida, irmão? Você tem Deus na sua vida que é teu pai? Parece que você não tem não, irmão. Sem-me por pai e... Meu irmão, esse rapaz precisava de um pai e de sacerdote. Por isso que ele fez toda essa besteira que ele fez lá atrás. Precisava de algum juiz que desse direção para ele. Precisa de um juiz, de um pai que desse direção para ele. Não sei se teve. Até a mãe ele roubou. Que princípios que esse rapaz tinha? Hein, irmãos? Que princípios? Que princípios que você precisa ter hoje? E cada ano que ele ficasse lá na casa de Mica, cada ano que você ficar, te darei 10 moedas. Meu irmão, o Judas traiu por 40, esse ia ganhar 10 moedas. Será que está bom, irmão? Será que Deus pode dar só 10 moedas de prata? Será que Deus pode abençoar você só com 10 moedas de prata, irmãos? E o rapaz estava se contentando com isso. Vamos ver se ele estava mesmo? Olha só, parecia que era o maior bem que ele achou. O maior bem que ele conhecia. E vestuário, até roupa ele ia ganhar. Ele ia ganhar 10 moedas, né? Mais roupa. E mais o quê? Será que o nosso Deus é tão... Será que o seu Deus é tão... Mas nem roupa e nem comida, querido. Então vamos lá. 11. E consentiu o levita em ficar. O que está acontecendo, ô Lucas? O que está acontecendo? Ele está sumindo, não?
Ele está dando uma sumida aqui. E consentiu o levita em ficar com ele, com o homem. Ele ficou com o homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Tem o 12? Tem. E Mica consagrou o levita. Olha só, irmão. Esse Mica tinha um entendimento. Vou consagrar ele, vou ungir ele. Depois em casa vocês leiam o capítulo 18. E Mica consagrou o levita, e aquele moço lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica, meu irmão. Aquele homem começou a achar referência, o Mica começou a ver referência, porque ele mesmo ungiu, e ele mesmo ia seguir o que o outro ia falar. E eu te pergunto nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão, está amarrado em nome de Jesus? Deus quer te levantar como juiz, querido. Como alguém que traz algo para a sua vida, como alguém que define alguma coisa na sua vida. Você está muito confuso. Você é juiz. Em nome de Jesus. Eles estavam vivendo um mal e não se levantaram para se opor, porque não sabiam mais guerrear, não sabiam mais. Em nome de Jesus, querido. E quando os inimigos começam a invadir, os inimigos começam a entrar, misericórdia. E eu quero mostrar para você agora em Juízes 2, bem rapidinho. Versículo 10. E foi também congregada toda aquela geração e seus pais. E outra geração após deles se levantou e que não conhecia o Senhor, e tampouco a obra ou o bem que o Senhor fizera em Israel. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Morreu Josué, e morreu toda a geração que Josué tinha preparado. E eu te digo nessa noite, prepara o sucessor, que são seus filhos que vão ficar nessa terra. E você precisa preparar eles, igreja. Se nós não prepararmos ele em nome de Jesus, os nossos filhos serão alcançados, porque a Bíblia está dizendo aqui que aqueles que eram juízes, aqueles que tinham uma posição diante do Senhor, morreram tudo. Josué também já havia morrido. Versículo 11. Morreu toda aquela geração de homens e mulheres que viviam em princípios, que viviam no bem. Versículo 11. E então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram quem? Levanta sua mão, fala misericórdia. Versículo 12. E deixaram o Senhor, seu Deus, os seus pais, que os tirara da terra do Egito. Deixou. E seguiram outros deuses, entre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, provocando o quê? Provocando o quê, irmãos? Tem outra tradução que diz assim, ó, acendia. Aqui está dizendo isso? Está falando provocaram, né? O Senhor a ira. Não, tem outra tradução que fala que eles acendiam a ira do Senhor, despertavam o Senhor, tiravam o Senhor do sério. Vamos lá, versículo 13. Porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e seus deuses. 14. Por isso a ira do Senhor aí se acendeu contra Israel e os entregou aonde? Na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Meu irmão, quando Deus entrega os inimigos, você na mão dos inimigos, você não consegue resistir mais aos seus inimigos. Os inimigos se opõem,
Os inimigos sufocam. A minha tradução está melhor que essa aqui. Versículo 14, diz assim: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Meu irmão, quando nós saímos do bem que Deus quer fazer em relação a você, nós deixamos que invasores atacam a sua casa, atacam a sua família, atacam os seus sonhos, atacam os seus projetos, invadem o seu coração, invadem a tua vida. Eles são invasores e chega uma hora que você não dá conta mais. Por que você não vai dar conta mais? Versículo 15. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era a favor ou era contra? A mão do Senhor era a favor ou era contra? Por que mesmo? Era contra. E como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhe tinha jurado, estavam em grande aflição. Misericórdia. Meu irmão, está na hora de você se levantar. Está na hora de você guerrear de novo. Está na hora de você se opor. Está na hora de você decidir de que lado que você está e de que lado você quer ficar. Porque a mão do Senhor, ela pode se tornar contra você. O Senhor pode estar trabalhando junto com os seus inimigos e você não vai dar conta de vencê-los. Se você não se prostrar, se você não se render, as consequências são terríveis, se tornam duras. Sabe por que se tornam duras? Porque houve permissão de você para que os inimigos atuem, para que os inimigos trabalhem, para que os inimigos venham. E eu te pergunto, até hoje você desaprendeu a guerrear, meu irmão? Será que você vai aceitar tudo que vier para a tua vida, você vai aceitar? Tem coisas que você está aceitando que a mão do Senhor está junto, e você não dá conta de se levantar mais. A mão do Senhor está te pressionando. No versículo que o bispo leu domingo, eu vi algo ali que não sei se vocês viram. A mão do Senhor, a mão de Deus estava de que forma? O Satanás estava de que lado em relação ao sacerdote Josué lá, querido, na passagem? De que lado que ele estava? Hã? Glória a Deus pela sua vida, Thaís. A Bíblia diz que Satanás estava do lado direito. Por isso é que aquele homem virou o quê? Uma brasa, como o bispo falou, uma brasa que estava apagando, porque a mão direita, o Satanás estava impedindo Deus agir. E Satanás, quando ele entra, meu irmão, ele entra do lado direito, e Deus não pode agir. E ele vai trabalhar contra. Misericórdia. Será que nós não damos conta mais de guerrear, meu irmão? Será que você não dá conta mais de guerrear? Você já perdeu a energia, já perdeu a força? Perdeu a visão do teu Deus? Os inimigos estão invadindo a sua casa. Os inimigos estão invadindo, né, a sua casa, os seus sonhos, os seus projetos, e você está aceitando, querido. Oh, meu Deus! E Deus começou a deixar os invasores e saqueadores na terra de Israel para ensiná-los, para cutucá-los, para ver se eles acordassem, para ver se eles despertassem, para ver se eles ficassem indignados. Será que as pessoas do mundo terão mais condição que eu e você juntos, irmãos, para receber o bem de Deus para nós? Pela Bíblia, aqui está dizendo que os invasores invadiam, guerreavam e venciam. E o povo de Israel lá, tudo lá, amarrado.
Dê um basta disso hoje na sua vida, meu querido. Em nome de Jesus. Levante. Deus quer levantar você como juiz. Deus quer levantar, que vocês querem ver? Versículo 16. Porque senão vai viver em aflição, em aperto. Você está vivendo em aperto porque você ainda não se levantou, meu irmão. E levantou o Senhor juízes que fizeram o quê? Que os livraram das mãos do que os... Meu irmão, em nome de Jesus. Estão despojando, estão usando tudo que é seu. Seus inimigos estão usando tudo que é para ser seu. Misericórdia. Versículo 17. Porém, tampouco ouviram. Levante sua mão e fala, está amarrado em nome de Jesus. Tampouco ouviram os juízes. Deus levantava. Antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. Versículo 18. Quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com... Ué, por que quando levantava juízes, Deus era com o juiz, querido? Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Você é juiz e Deus é com você, meu querido, em nome de Jesus. Você é juiz para colocar ponto final nas situações, maldições, misericórdia, em nome de Jesus. Xaramanaia. E os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles por causa dos que o oprimiam. Por isso que Deus deixou os inimigos ali para, vai, levanta, porque senão o ser humano acomoda, querido. O ser humano acha que ele está fazendo tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo certinho, mas não está certinho. Em nome de Jesus. Por que vocês acham que hoje há uma resistência das pessoas acharem que o certo é adulterar, querido? Porque acham que estão fazendo o certo. E pela imoralidade e moral, pela moral e imoralidade, para o mundo não existe. Não há certo ou errado, mas para mim e para você, há sim. Porque senão, Deus se acende a ira. Vocês estão entendendo, irmãos? Os inimigos estão invadindo e saqueando. Por que vocês acham que as famílias hoje estão sendo maltratadas, estão sendo misericórdia? Estão perdendo a visão de princípios, querido. Porque isso é jogo de Satanás. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos levantar como juiz, meu irmão. O diabo não pode dançar, o diabo não pode permanecer em nome de Jesus. E querer viver os dois juntos, eles queriam viver os dois juntos, porque eles estavam vivendo um tempo de anarquia, eles estavam vivendo um tempo sem direção, vagueando, que nem lá o levita. Eu vou andar, vou sair por aí, vou ver o que eu acho. Se andar para o mundão, só vai achar coisa ruim, querido. Então Deus quer nos levantar como juízes. Deus quer te levantar como juiz em nome de Jesus, porque os inimigos não podem saquear a sua vida, não podem saquear a sua saúde, não pode, em nome de Jesus, saquear nada o que é seu, querido, em nome de Jesus. Se levanta! A Bíblia diz que quando Deus levantava juízes, Deus fortalecia os juízes, Deus era com eles.
Por que mesmo? Porque o povo não ouviam. Tinha momentos que eles deixavam de ouvir os juízes. Aí a coisa pega. Aí a coisa atrapalha. E eu comecei a ver isso, falei, misericórdia. No versículo 9, 2:9, só para encerrar. Só para falar aquilo que eu falei do início de Efraim. Da onde que era aquele cara de Efraim, não era? Sepultaram quem? Josué. No termo da sua herança, terra de quem mesmo? De Josué. Em Timate-Heres. No monte da onde? No monte da onde? Aquele Mica era do mesmo lugar que Josué. Por que Josué conseguiu e aquele não conseguiu? Por que aquele viveu com Josué e não deu conta de vencer? Porque ele queria fazer o que ele achava que era certo, querido. Aí vai dar problema. Vai dar problema com Deus, vai bater de frente com Deus. E nós não queremos disputar, não queremos ser fortes, amém? Ir contra o Senhor. Deus, ele fica em contrariedade, querido. Deus, quando entra em contrariedade em relação ao ser humano, não adianta, ele vai, não adianta ele, não adianta ele fazer mais nada, porque ele não vai dar conta. Vamos ficar em pé? Feche seus olhos. Não permita Deus passar por outro lado, querido. Não permita Deus passar para o outro lado. Põe a mão sobre o teu coração. Qual é a sua decadência hoje em relação a Deus? Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. O maior erro do ser humano, Adão e Eva, foi querer conhecer o bem e o mal. E os dois juntos não tem como viver na presença de Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus. Eu sei que é uma palavra pesada, mas também é uma palavra onde possa trazer vida, em relação de nós tomarmos uma posição de sermos juízes, Pai. Porque os invasores têm invadido a nossa casa, a nossa igreja. Os invasores têm invadido os sonhos, os projetos, e têm saqueado, Pai. Além de eles invadir, eles têm saqueado. E saquear é roubar, eles têm roubado, eles têm te arrancado a força. Pai, eles têm arrancado a força em nós. Oh Deus. A tua palavra diz ali, aqui mesmo Juízes, que nenhuma das tribos de Israel conseguiu expulsar os seus inimigos, todos os inimigos das suas terras de herança, Pai. Nenhum deles conseguiu expulsar, todos os inimigos, sempre ficavam um restolho. Sempre ficava um restinho do inimigo lá dentro. Pai, nós não precisamos disso, Senhor, para te servir. Nós não precisamos ser movidos pelo inimigo, Pai. Nós não precisamos ser movidos pelas situações erradas. Nós não precisamos morrer para acordarmos. Pai, no nome de Jesus, nos levanta hoje como juízes, nos levanta hoje como homens e mulheres que se posicionam diante do Senhor, em o nome de Jesus. E colocamos um ponto final. Satanás, você perdeu hoje. Invasores, você perdeu hoje.
Em nome de Jesus. Invasores, saqueadores, vocês perderam hoje, em nome de Jesus. Então, meu irmão, comece a orar, comece a se levantar, comece a se opor. Você é juiz, você é juiz. O que eles te roubaram, o que eles invadiram, meu irmão, o que eles invadiram a sua casa, e você permitiu que Deus ficasse do lado dos inimigos, porque Deus não poderia fazer nada, as mãos do Senhor estavam seguras. Satanás se apresentou ao sacerdote Zacarias do lado direito. Que ousadia, irmão! O seu inimigo é ousado. O seu inimigo, ele é ousado, querido. Ele invade, ele saqueia, ele arranca. E você não precisa que Deus deixe nenhum inimigo para te despertar, querido. Você não precisa, querido, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. As pessoas hoje querem viver na imoralidade. As pessoas hoje aceitam a viver na imoralidade. Mas nós não. Nós temos princípios. Nós temos o Senhor, que é a nossa direção. Nós temos a Bíblia, que é a nossa direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os princípios são o bem de Deus para a sua vida, meu irmão. Os princípios de Deus é o que te guarda, o que te sustenta, te levanta, para você vencer os saqueadores e invasores da sua vida. Em nome de Jesus, se levanta hoje. Em nome de Jesus, para de viver um tempo de anarquia, de fé na sua vida, meu irmão. Traz uma estrutura nova para a sua vida. Porque senão nós vamos viver fora de tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas. Adão e Eva foram assim. Viveram fora do jardim. E viver fora do jardim, misericórdia. É só Deus. É só Deus mesmo. Pai Santo, Pai querido, nessa noite, fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, traz o renovo, traz a tua presença. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos coloque em linha, Senhor, nos coloque em direção ao Senhor, nos coloca, Senhor, ó Deus, debaixo da tua bênção, Pai. A palavra do Senhor diz que esse povo de juízes viveram 300 anos na terra prometida e sempre com o inimigo do lado, Pai. 300 anos! 300 anos! E mesmo assim não se alinharam. E mesmo assim, viver em contrariedade para com o Senhor. Já queriam viver o certo deles, o bem para eles. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso, nessa noite, Pai, em nome de Jesus, traz a tua bênção sobre nós. Nós estamos na terra prometida. Nós estamos no lugar que o Senhor nos prometeu, Pai, a igreja, a maravilhosa igreja, e traz a tua bênção, traz a tua vitória, traz a força, traz a direção, traz, Senhor, em nome de Jesus, porque nessa noite nos levantamos, juízes, para trazer ponto final em uma história difícil, numa história difícil, numa história difícil, numa história de escassez, Pai, em nome de Jesus, e trazemos a vitória, trazemos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite, querido? Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, em o nome de Jesus. A troca de Adão e Eva foi moral ou imoral? Pense. A troca que eles fizeram foi justa ou injusta?
Põe a mão sobre o seu coração aí, querido. Que troca mais errada, assim como foi de Judas, trocar por 40 moedas. Assim como foi a mãe de Mica, pegou 13.000 reais para fazer imagem para o Senhor. E isso acendeu a ira do Senhor contra eles. Misericórdia. Pai Santo e Pai querido, por isso nessa noite, nós nos levantamos como juízes, e toda a ira que acendemos contra o Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja desfeito nessa noite. Em nome de Jesus, para que a nossa casa seja abençoada, os nossos filhos sejam abençoados, os nossos netos sejam abençoados, no poder do nome de Jesus, em o nome de Jesus, para a glória e louvor do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela, que bom que você veio. Fala para ela, você é juiz. Nós somos juízes, querido, em nome de Jesus, irmão. Os invasores estão aí para saquear você, para saquear o seu sonho, a sua casa. Está amarrado. Se levanta. Nós precisamos, né, que o Senhor coloque inimigo na nossa casa para nos levantar, meu irmão. Será que os inimigos são melhores que nós? Será que quem tem lá fora são melhor que nós? Está amarrado. Fala para o seu irmão, você é melhor. Em nome de Jesus. Creia nisso, irmão, em nome de Jesus. E se levante mesmo. Nós somos homens e mulheres que se levantam para vencer, para trazer o que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Estamos encerrados, que Deus abençoe você, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia! O mal que você estava vivendo hoje, o bem do Senhor chegou na sua vida em nome de Jesus. Aleluia!